Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estão assistindo isso aí. Meu nome é Paloma Rubin, eu sou socióloga, sou argentina, sou de Córdoba. Eu estou fazendo doutorado em Ciências Sociais na Universidade de Buenos Aires. Sou bolsista de CONICET na Universidade Nacional de Villa Maria. E eu estou fazendo doutorado sanduíche agora na UF. Então, vou tentar falar assim em português ou portunhol, mas vou deixar a apresentação em espanhol também para todo mundo compreender. Eu vou falar da identidade midiática como subjetividades públicas contemporâneas dos canais de streaming da Argentina. Mas aí, isso aí é minha tese. Então, o que eu quero compartilhar é minha tese em andamento para vocês me dar recomendações, autores, conceitos, notas, críticas, etc. A minha tese está titulada, pelo enquanto, né, Canais de Streaming Argentinos, uma análise de produtos culturais digitais emergentes desde 2020 a 2024. Eu já vou passar a explicar o que é o canais de streaming, porque é diferente das plataformas de streaming, né? Eu estou falando de canais feitos no YouTube, né? E eu vou pegar os casos selecionados, os 4 canais principais, segundo a mídia de visualizações e quantidade de seguidores. Então, vou pegar Luzu TV, Olga, Gelatina e Blender. O recorte temporal é desde o 2 de novembro de 2020, a primeira emissão do primeiro canal, Luzu TV, até o 12 de junho de 2024, que se marca um ano de o surgimento do último canal que eu pego, que é Olga, e se consolida um ano de convivência dos 4 canais dentro do ecossistema midiático. Como metodologia, eu estou combinando uma análise das emissões específicas de cada canal, com entrevistas primárias que eu fiz em profundidade para diferentes sujeitos que estão produzindo canais de streaming, e fontes secundárias, também entrevistas em profundidade de outras pessoas, mas também peças periodísticas e de redes sociais. Então, o que é um canal de streaming na Argentina? Não é uma plataforma de streaming, são canais transmitidos unicamente no YouTube e alguns deles também no Twitch. Eles transmitem programas ao vivo, mas seu conteúdo fica disponível quase imediatamente em diferido. Eles têm uma grade de programação semanal, unificada num canal, original, com horários e equipes definidos. Tem uma comunidade, um chat, um bate-papo que acompanha quase todas as emissões e onde a audiência dialoga diretamente com esse painel que conforma o programa. Eles não têm vínculos explícitos com mídia tradicional, essa é uma característica que eu estou marcando, né, porque esses são produtos emergentes, então ainda não tem nada escrito mais do que eu estou publicando agora, né. Então não são canais satélites de emissões radiais ou de televisão. E geralmente tem um formato e uma disposição de um painel, né, de um condutor e co-condutores ou panelistas que falam de temas da vida cotidiana e tenta representar diferentes posturas. Como eu estou falando da minha tese, na verdade, né, eu queria compartilhar a organização dessa tese, né. Um primeiro capítulo é quizás a diapositiva anterior, que é uma caracterização desses canais, como eu já falei, não tem muito escrito ainda, né, dos modos de produção, das marcas laborais e jurídicas para a produção desses canais, o contexto midiático, social, político, a pandemia, né. O segundo capítulo é mais da reconhecer essas continuidades da televisão e da rádio, né, nos formatos, nos estilos, nas temáticas, entender esses produtos como produtos híbridos. O terceiro capítulo é debater se tem alguma especificidade da digitalidade, né? Debate sobre a internet e a plataforma, se existe alguma linguagem da streaming. E o quarto capítulo, que era o que eu queria falar mais aqui, era das celebridades, né? Dos sujeitos do streaming. Podemos pensar nessas trajetórias mediáticas como algumas aprendizagens, algumas práticas feitas corpo, que, no mesmo momento, moldeam, dão forma a esses nichos dos canais de streaming. Eles têm algumas continuidades com a rádio, né, a disposição espacial, as equipes, o microfone condenser, os fones de ouvido, né, sobre a cabeça, uma organização do conteúdo baseada no diálogo, né, a ubiquidade, o alcance, o contato, a cotidianidade desses
conteúdos, mas tem muita continuidade com a televisão também, né, são produtos audiovisuais ao vivo. Então, como eu estou vendo aí a evolução rápida desses produtos, eu estou vendo um apagamento dessas marcas radiais, mais câmeras, melhor qualidade, diferentes cenografias, mais bate-papo com a audiência, tribunas ao vivo, publicidade não tradicional, eles já estão produzindo até novos gêneros, né, séries de ficção, telenovela. E na produção digital da plataformização, eu quero determinar que tem de específico e como essas plataformas que são o espaço de produção, né, não é uma emissora tradicional de televisão ou de rádio, mas é uma plataforma que é transnacional, que é muito rígida em muitas coisas, muito unilateral, mas também permite aí uma maior dinamicidade do conteúdo. Como influem essas plataformas nas propostas midiáticas e no conteúdo? E finalmente, para passar aí o que eu queria mais compartilhar com vocês, é, como eu já falei, esse conteúdo que é uma transmissão diária, um esquema de pertenência por identificação, um formato de painel, um estilo descontracturado, ele descansa muito no carisma e na personalidade performativa desses atores diante da câmera. Então, eu estou vendo, né, que tem aí uma profundização de certos movimentos culturais na configuração de uma subjetividade espetacularizada, uma extimidade digital. E tem aí, estou com uma pergunta se a gente pode ver que também está se produzindo um novo Star System, um novo espaço de formação de celebridades nesses programas de streaming, porque a diferença do Brasil, na Argentina eles estão virando centrais, né, no discurso mediático. A televisão está perdendo aí certo espaço de referência e muitos atores das mídias tradicionais estão virando para a produção de seus próprios canais de streaming, né? Agora a gente pode ver uma foto, uma popstar muito famosa da Argentina, Lali, se beijando com o condutor dos principais canais de streaming gelatina, né? E a outra dúvida, que é, na verdade, a centralidade da minha proposta, é pensar se eu posso falar de uma identidade midiática. Como é que eu defino essa identidade mediática? Como uma série de aprendizagens feito corpo, especificamente, né, no meio das trajetórias na mídia desses atores, que produzem e reproduzem práticas de novos mídias no longo da sua carreira. E também quero saber se essa trajetória midiática dá forma a esse estilo dessa celebridade ou influencer. Por exemplo, aqui a gente pode ver o condutor do maior programa do maior canal de streaming, né? Que ele está formado, tem uma trajetória mais longa na televisão, nos realities e certos programas de espetáculo. Então, ele já tem um jeito de fazer audiovisual que ele traslada na vez no seu canal de streaming, que ele usa o TV. Então, aí essa é a minha hipótese, né, que essa construção da identidade midiática tem estruturas genéricas e estilísticas que continuam nessa produção cultural dos canais de streaming, né, que tem estilos de nicho, né, a gente pode até pensar na teoria da cauda longa, etc., e que eles trasladam essas aprendizagens feito corpo, né, nos seus canais de streaming. Não é a mesma coisa esse menino que está formado na televisão de espetáculo como outro que está formado na influência de política, por exemplo. Mas a ideia seria poder postular um conceito que sirva para explicar essas trajetórias midiáticas específicas feitas corpo em diferentes formatos culturais, não somente nessa especificidade dos canais de streaming, né? Talvez seja uma coisa muito básica, mas eu gostaria de criar um conceito que sirvesse para os estudos da celebridade e da influencer. Então, alguns autores principais, bem rapidinho, já estou virando os 10 minutos, né?
para falar do contexto cultural, o Jameson, a Ilus, o Williams, para falar de identidade, o Hall, o Alexander, até o Debord, né, com a Sociedade do Espetáculo, a Paula Sibilia, com Intimidade, a Beatriz Sarlo, minha orientadora, a Carolina Justo von Lurser, para falar das trajetórias, um sociólogo argentino chamado Ernesto Mecchia, o Bourdieu, até o Scolari, né, o Carlos Scolari, que ele tem estudos de youtubers, e os autores dos estudos da celebridade, né, Marshall, Turner, Holmes, etc, etc. Então, aí, muito obrigada por me ouvir, e eu espero aí comentários, sugerências, notas, críticas amorosas. Então, muito obrigada, boa noite, bom dia, boa tarde para vocês.